nossas entrevistas, nossos debates e os temas importantes para a região da Baixada Santista e para o país. E você que acompanha a gente também, sempre às 1h30 da tarde, com o painel Debates, com personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo junto com você os assuntos importantes para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa região e do país também. Mais uma vez, a gente recebe com prazer nessa edição do Painel Regional o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos. Banha, boa noite, prazer em tê-lo a bordo aqui novamente. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite, doutor Manuel Rogério. E boa noite aos telespectadores do Painel Regional. E obrigado pelo convite nessa noite fria, chuvosa e triste, né? Nós passamos aqui, tivemos a alegria da chegada do Papa, mas ao mesmo tempo anunciando aí a morte de pessoas muito ilustres e queridas, começando pelo nosso querido e saudoso Chico das Castanhas. Para quem não conhece, era do Sindicato dos Jornalistas, né? Quase 30 anos no comando do sindicato aqui nosso uma regional. Pessoa muito querida, uma pessoa idônea, correta, vai fazer muita falta aqui na região metropolitana. Conhecia palmo a palmo da região metropolitana, uma pessoa muito respeitada pelos jornalistas da nossa região. E perdemos também o nosso campeão do mundo, bicampeão mundial e 4 vezes disputou a Copa do Mundo, que é o Djalma Santos. 4 Copas. 54, 58, 62, 66. Djalma Santos e o rei do Baião, não é o príncipe, né? Porque o rei era Lua. O nosso querido Luiz Gonzaga, né? O conhecido Lua, e o Dominguinho, seu grande aluno, seu sucessor, né? Uma pessoa muito querida e fazia muito sucesso aqui na região. Muitas vezes shows em Santos, em Cubatão, uma pessoa muito querida, useiro e vezeiro em realizar shows aqui na nossa região. Grande representante da música nordestina, realmente. Partiu também, verdade. Manuel Rogério, boa noite para você, também prazer em tê-lo aqui no painel novamente. Boa noite, Boturão, boa noite ao vereador Banha, boa noite aos nossos telespectadores. Realmente nós estamos aqui de passagem, ficam nossos sentimentos pelas pessoas que se foram, mas nós que estamos aqui procuramos fazer o que é de melhor, ter uma vida modesta, mas proba, para que a gente deixe a nossa marca humildemente, mas dentro de uma cultura de honestidade, de franqueza e vivendo a realidade, que é isso aí que nós sabemos que um dia todos nós vamos. É verdade. 30 14 52 81, lembro sempre o telefone para você entrar em contato conosco, né, para você participar aqui com a gente, enviar o seu comentário, a sua pergunta ao Banha, ao Manuel Rogério, você fica sempre à vontade, o espaço é sempre democrático, como você está acostumado, né? Só, então, reforçando o que o Banha disse, morreu Djalma Santos, a nossa saudade, né, o craque da seleção brasileira, o Dominguinhos, craque da música nordestina, que alegrava a todos nós, e só para completar o Chiquinho, né, o querido Chiquinho, Francisco Ribeiro do Nascimento, 85 anos, diretor do sindicato da regional aqui do Sindicato de Jornalistas aqui da nossa cidade, da região, Baixada Santista, Vale do Ribeiro, enfim, durante quase 3 décadas, acabou falecendo à tarde de hoje no Hospital Ana Costa de Santos por problemas cardíacos. Vai aqui a saudação do programa Painel Regional e os respeitos, né, à família, e que possam superar essa perda com toda a tranquilidade possível, como disse o Manuel Rogério, um dia chega para todos nós, né? Craque também, né, na liderança do jornalista. E da política, né? É verdade. Também. Foi o único que praticamente... Tem um fato curioso, né? Vai relatar agora. Presidente de um partido que conseguiu 100% das cadeiras. Ele fez uma aliança, na época, com o PT, e tinham 3 vereadores. E os 3 vereadores se reelegeram pelo PMN. O nosso saudoso Noé Carvalho, o Fausto Lopes e o Manuel Constantino, que fazia parte naquela época da coligação. Então ele lançou 3 candidatos e os 3 se elegeram. Incrível, né? Vai ser tiro certeiro assim lá longe, viu? Parabéns. Bom, não dá mais para dar os parabéns, mas a gente deixa aqui a homenagem ao querido Chiquinho, que partiu aí nesta terça-feira. Bom, assuntos importantes, né? Temas ligados aqui ao desenvolvimento, ao crescimento da região, o setor portuário sempre muito importante, né? Como disse o secretário de Portos hoje no painel debate, se apresenta aí 3/4 da nossa economia, é isso, Rogério? Sim. 3/4 da economia da região metropolitana, não é brincadeira, não é? A importância desse porto magnífico que nós temos aqui. E a gente vive aí essa queda de braço ainda entre a Embraporte e o Sindicato
da Estiva, né, os trabalhadores portuários, especialmente a Estiva, né? Tivemos uma reunião hoje, né, o Banha e o Rogério acompanharam bem, e a gente tem informações de que houve uma intervenção aí por parte, uma proposta por parte do Ministério do Trabalho e da própria Casa Civil do Governo Federal, da Presidência da República, né? E propondo aí que a empresa, que é a Embraport no caso, contrate os trabalhadores pela maneira tradicional, da maneira avulsa, não é? E em seguida negocie com os trabalhadores uma vinculação. Até quinta-feira deve haver aí uma resposta, uma solução. Banha que acompanha de perto aí essa questão, está sempre envolvido aí nesse tema importante, né, Banha? A gente tem falado sempre que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E o lado fraco dessa relação, infelizmente, ficou com os trabalhadores do porto, os trabalhadores da capatazia, os trabalhadores, nossos estivadores que deixaram aí sangue, suor e lágrimas na construção, na formação, na fundação desse porto. E agora numa penada, numa MP mal discutida, se coloca de novo o bode na sala, onde se dá, na calada da noite, um terminal numa área densa, onde se acaba com o meio ambiente, numa área que faz parte do porto organizado, queiram os donos discutirem ou não, essa é uma tese que nós vamos levar até alguém ouvir o Ministério Público, os procuradores da República, porque não é possível. Todo mundo está se dando ao fato que pensa que é um litígio trabalhista e que a CLT, que eu posso contratar porque é um terminal privativo. Ora bolas, se eu faço parte das benesses, da dragagem, da entrada das embarcações com práticos, com rebocadores, com assistência da área continental que é ligada à cidade de Santos, responsabilidade do governo santista. Infelizmente, no apagar das luzes, o CAP não tem mais o poderio da sua autoridade portuária. A autoridade portuária é uma autoridade consultiva. Ora, bolas, nós não precisamos de consulta nesse momento do andamento do jogo. A Codesp, autoridade portuária, que não tem autoridade nenhuma, que não consegue nem uma solicitação, intervenção de absolutamente nada. É o síndico perdido atrás de contas. Aí tem a ANTAC. A ANTAC que homologa ou não, que vai ver como é que está, se a licitação é antiga, se está vencendo, se não está. E na calada da noite, surge fora, enquanto estávamos discutindo aqui dos bastidores, do como fica o trabalhador, como é que fica o operador portuário e como é que fica o porto privativo, vem uma eminência parda chamada Seu Palocci, que traz uma empresa brasileira de planejamento, onde ele regula, onde ele publica o edital, onde ele aconselha, onde ganha, onde fatura. Onde nós vamos parar? Será que aqui, o maior porto da América Latina, do Hemisfério Sul, é tanta maracutaia, é tanta malandragem? Qual é a segurança jurídica, doutor Manuel Rogério, que tem hoje o importador, o exportador, o operador portuário, o terminal retroalfandegado, o transportador de carga, o caminhoneiro, o trabalhador portuário e principalmente, você fala, ô vereador, essa não é a tua, é a minha sim. A nossa vocação é portuária. A nossa vocação, estão tirando o pão da boca dos nossos filhos. Esse dinheiro do estivador, essa questão da isonomia, porque se você está no porto organizado, o preço é bom para mim, o preço tem que ser igual para a Libra, tem que ser igual para a Embraport, tem que ser igual para a BTP, tem que ser igual para a Rodrimar, tem que ser igual para o Caramuru. Todos têm que partir do princípio do quê? Princípio do preço, isonomia total. Você vai atracar, seja na margem esquerda ou na margem direita, em vez de estar discutindo investimentos no ferroviário, investimentos da ligação, que parecem uma eternidade. 30 anos estamos falando da ligação Santos-Guarujá. O governo não sequer discute isso aí. Ó, tá chegando, vai vir, vamos investir, vai chegar, tá na hora. Pô, o Anleto, que Deus o tem em bom lugar, já em 1970 ele já dizia que o Porto batia recorde. Anleto Rosato? Em 1970. Saudoso já Anleto tem Rosato. Perspectiva, bateu recorde mais esse ano. Aí já diz, aí como é que fica 2025?
Querido, fica insustentável. Porque o governo governa de costa para Santos. Nós escoamos o PIB. 34% do PIB brasileiro é escoado pelo Porto de Santos. Agora, ficamos só com o ônus, ficamos com os prejuízos, com as cidades praticamente flageladas, esburacadas, um rosário de caminhões. Os agricultores já hoje não constroem mais silos, onde seus armazéns são dentro dos caminhões. E a gente aí vem na calada da noite surpreso. Hoje, ouvindo até, assistindo o seu programa, fico surpreso, porque acompanhei isso de perto com o doutor Manuel Rogério, dessa jogada, que o armazém 37, amanhã pode virar um silo. Poxa, se a população da Ponta da Praia já é uma área totalmente conurbada, uma área adensada populacionalmente, com prédios, arranha-céus, não tem, nós temos dificuldade de fazer um plano diretor físico, porque ali você sai da zona portuária e já sai na zona residencial. Não se aguenta mais a CETESB aplicando multa sobre multa devido às partículas que saem pelo ar, um ar denso, um ar pesado, acometendo as pessoas de crises de renite, de doenças respiratórias. E como é que a gente aceita um negócio desse? E como é que essa empresa, que dá assessoria não sei para quem, consegue um contrato desse na calada da noite? Como é que é? Vai despejar a Libra de lá? Eu não sou advogado de Libra, nem de Rodrimar, nem de Braport. A gente é daquilo que é justo. Participem de licitação, mostrem o regulamento do jogo. Agora, pisar na cabeça dos filhos da cidade. Doutor, mexeu com o estivador, mexeu comigo. Mexeu com o trabalhador da avulso. Eu comi desse prato. Você também, doutorão. Você também, doutor Rogério. Nós estudamos do trabalho, do esforço do trabalhador avulso, do conferente, do concertador, do vigia. Agora, de uma hora para outra, dá uma punhalada, mata o trabalhador, aleja as finanças do município, porque esse dinheiro fica no comércio. Comércio local, comércio São Vicente, regional. E aí, a Odebrecht vai mandar esse dinheiro para onde? Para as ilhas da vida, que a gente sabe que tem por aí? Caimã, Ilha Malvina, Para onde vai esse dinheiro? Querido, Ministério Público, vocês lutaram muito pela PEC 37, nós apoiamos, e está na hora de a gente fazer um mutirão do amor e buscar o que é direito do trabalhador e o que é direito da nossa cidade. Nós não podemos perder mais nada, já perdemos tudo que tinha que perder. Nós temos que ter o auxílio agora do guardião da lei e questionar se essa portaria 94 e 95, ela é mais forte que uma lei. Porque não é possível. Essa empresa faz parte do Porto Organizado. E como é que ela se intitula uma empresa privativa? Se usa todos os serviços do Porto e, logicamente, a gente sabe que a empresa não fica no meio do oceano. Muito bem, a gente tem que fazer um rápido intervalo aqui no painel regional. Na volta, o doutor Manuel Rogério faz uma avaliação também sobre tudo isso que foi colocado pelo Banha, tá certo? A gente volta já já. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso painel regional, não é? Sempre importante a participação aqui do vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, tá certo? Aqui ao meu lado direito está o vereador Banha, aí o Banha, e aqui ao meu lado esquerdo o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual aqui do painel regional e do painel debates também. 3014-5281, você liga, participa com a gente, faz a sua pergunta, envia o seu comentário e os assuntos importantes, sobre os assuntos importantes, nós estamos debatendo e discutindo aqui, não é? Bom, o Banha colocou uma série de questões importantes relativas a essa polêmica que envolve a Embraport e a contratação dos nossos trabalhadores portuários aqui, questões jurídicas, enfim. Quero saber aqui do Rogério essas implicações todas aí, afinal de contas, como é que você vê essa questão toda? Tem saída para isso? Há uma proposta importante por parte do governo federal? Será que isso se resolve mesmo, Rogério? Como é que você vê tudo isso? Bom, doutor, eu vejo da seguinte forma. A empresa já está instalada em Santos. Não há como mais voltar atrás. É claro que a cidade está de braços abertos para todas as empresas que vierem a Santos trazer riqueza, fomentar empregos, trazer uma alegria para a nossa cidade. Agora, quando você vem no sentido predatório, você retira reservas ambientais nossa, você retira postos de trabalho nosso, é claro que você vai arrumar um inimigo. E a Embraport está se posicionando como um inimigo para o cidadão santista. Por quê?
porque deixou a desejar na preservação do nosso meio ambiente e está desejando a desejar na preservação do nosso bem mais sagrado, que é o trabalhador avulso do Porto de Santos. O trabalhador avulso do Porto de Santos é um patrimônio da cidade, a cidade cresceu com ele, o Porto cresceu com ele, o Banha assiste razão nesse sentido, quando ele defende com unhas e dentes o sindicato da estiva e toda a categoria portuária. Agora, o Banha citou bem, o Ministério Público está atento a isso. Eu acredito que nessa questão ambiental o Ministério Público vai estar atuando, não vai passar em branco qualquer degradação do meio ambiente, qualquer falha no programa de recuperação e manutenção de reserva ambiental. E, por outro lado, os políticos da cidade, está aqui o Banha se posicionando nesse sentido, os trabalhadores da cidade, os trabalhadores avulsos, vão ser também defendidos até a última rádio, até a derradeira trincheira. É claro que a empresa já está instalada e muita coisa não há que se fazer. Outra coisa que... Olha, abrindo um parênteses aí, mais uma vez, não é porque o Banha está aqui com a gente, eu volto a bater nessa tecla aí, mas eu vejo poucos políticos aqui da cidade envolvidos com essa questão, com essa polêmica, né? Um deputado que atuou bastante, mexeu muito, colocou 70, 80 emendas no projeto de lei 595, foi o deputado federal Márcio França, né? A gente sabe que lutou bastante lá no Congresso, enfim, mas não teve muito... E aqui o Banha, né, corre para um lado, bate para o outro, vem na televisão, grita, denuncia e tal, procura ver o lado dos trabalhadores. Não vejo, assim, muita participação das outras lideranças políticas aqui. O prefeito Paulo Alexandre se posicionou aí a favor dos trabalhadores também. A presença do secretário hoje no programa foi claro nesse aspecto. Agora, infelizmente, Boturão. Mas lideranças, sinceramente, se eu estiver enganado, me perdoem, né, que me desmintam, podem vir participar do programa, sistema democrático, que venham aqui, participem com a gente. Não é rasgando cedo aqui para o vereador, não, mas infelizmente... há uma limitação na atuação do parlamentar do município, no caso do Banha, que ele tem a imunidade da voz, pode gritar, ele pode reclamar, mas não dá para ir além disso, infelizmente, porque eu tenho certeza que se tivesse uma caneta, a categoria dos estivadores, a categoria toda portuária estaria com seu emprego garantido e jamais seria extinta do nosso porto. Agora, essa proposta do governo federal, né, o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, não é, que por 30 dias os trabalhadores sejam contratados pela Embraportes da maneira convencional, como avulsos, né, e depois que se negocie com os trabalhadores uma vinculação. Né? Aí, que vinculação é? CLT? É isso? O que se pede aí, nesse momento de passeatas... O governo quer respirar. Ele está no momento de manifestações, a população está aí brigando para se eliminar de vez corrupção, baratear a mobilização, 10%, 10 centavos, 20 centavos do transporte coletivo. E essa é uma briga que nós temos que encarar e enfrentar. É a briga do capital do trabalho, mas não do capital honesto, do capital correto. Isso aí já chegou, o governo é o famoso banho-maria que se dá. Nós estamos no calor da emoção e na iminência de parar todo o porto brasileiro, porque as categorias estão sendo solidárias nesse instante. Parar, porque você parando o porto vai dar outro colapso da importação, da exportação. Infelizmente, que essa parada, ela empobrece, não é o ideal para o país. E o governo não pode continuar tratando esse assunto de uma maneira isolada, de um fato isolado. Já está na lei, é assim, a CLT. Não, nós precisamos discutir o X da questão. O X da questão é a Embraport, ela se encontra no porto organizado ou não? Eu quero que venha aqui desmentir. Fale para mim que ela não está no porto organizado. Ela usa a dragagem, ela usa o terminal, ela está dentro do Porto de Santos. Eles nem falam mais nessa situação com os trabalhadores. Eles só falam o seguinte, eu vou dar R$800 para vocês, vou dar R$1.000 para vocês. Vocês trabalhar 30 dias aqui, 24 horas, eu vou operar 200 navios. E o operador concorrente, que paga a mesma taxa, paga muito mais,
vai operar 30, 40 navios. Então, aí, na própria Constituição, doutor, um desequilíbrio. Há um monopólio. Há aí uma fuga, uma evasão de renda, uma concorrência desleal com relação a essa aplicação. Por que cargas d'água o cidadão teria dentro do oceano um terreno? O SPU vendeu o mar. SPU, que é o dono, a Marinha, vendeu o mar para a Odebrecht, para a empresa Embraport, que é filhote da Odebrecht. Aí construíram um terminal lá. Nem acabou, não tem AVCB, não tem ABITS, não tem absolutamente nada, não tem alvará de funcionamento, paga, se ele põe o navio lá, vai pagar R$800 por dia, porque não tem um ABITS, vai pagar multa. Isso aí sai na urina, desculpe o telespectador, isso não é nada. Então, querido, quem se diz, bate no peito, que é legalista, que o cidadão é o arauto da moralidade, que vai cumprir lei, primeiro tem que cumprir o planejamento ambiental, que está parado desde 2008, não é isso, doutor? Desde 2008, nós não temos reflorestamento, recuperação ambiental. É uma lei que cabe ao município de Santos, que o município que é o responsável pela biota e pela questão ambiental do município. A lei faculta isso. E o cidadão sequer plantou uma árvore, desgraçou o mangue, acabou com a vida do pescador da Ilha de Ana, matou o trabalhador. Aí fala, quer se pegar na lei, dizendo, não, eu vou contratar o seletista. Lidar com o conferente é fácil, uma categoria enxuta, uma categoria já envelhecida, tem 200, 300 conferentes, vai ter que aumentar a capacidade, o consertador a mesma coisa, o vigia. Agora, uma categoria que tem 5 mil, faz o seguinte, olha, vamos fazer o plano de desligamento voluntário, PDV. Vamos indenizar, eu quero comprar a carteira do estivador. Seu estivador, quanto custa a carteira? É 100? É 200? É 300? É 1 milhão? Vamos tirar todas as carteiras, vou indenizar, vou pagar, vamos começar tudo de novo. Opa, vai começar de novo. Agora, no meio do jogo, uma categoria centenária, inventaram tanta coisa, sabe o que vai acontecer, Boturão? Vai aumentar o índice, porque as pessoas não estão preparadas. Você não pode pegar qualquer um na rua e jogar dentro de um porão do navio. Vai aumentar o índice de acidente de trabalho, vai ter mais mortes no Porto de Santos. E o pessoal, nós somos mais um. É mais uma família que vai perder um ente querido, deixa de se arrecadar, vai banalizar o serviço do porto. Peraí, tem o seu know-how, tem a sua expertise, tem o seu traquejo. E isso aí, no começo, nos primórdios, o que acontecia? Era uma profissão que passava de pai para filho. E eu não conheço. Se fala muito aqui, doutor, o senhor que é um advogado, trabalhou muito com crime também. Doutor, se fala reinserção à sociedade, inclusão. Querido, a única categoria que eu conheço no mundo, não tem questão de credo, nem de cor, nem de raça, nem se o cidadão, o que faz, o que fez, se ele pagou para a lei, se ele teve recolhido, é a única categoria que tem uma inclusão total. Até as pessoas que têm dificuldades, coordenação motora, que não pode pegar diretamente na carga, tem uma atividade. Então, essa categoria, no meu ver, a categoria dos estivadores, é a mais completa que eu já vi. Ela mesmo se organizou, ela mesmo se orquestrou, se operacionalizou, passou expertise de pai para filho e, ao mesmo tempo, ela consegue restabelecer a dignidade do cidadão. O cidadão tem 60 anos, 70 anos, pode pegar um saco de 50 quilos, 60 quilos, ele já vai trabalhar em outra função. Ele vai ser guincheiro, ele vai ser o porta-ló, ele vai ser motorista, ele vai ser tratorista, ele vai trabalhar na empilhadeira, olha, tem várias funções dentro da embarcação. Agora, o que não pode, eu pegar lá um boia fria, o que está se tornando moda aqui, algumas empresas do polo industrial de Cubatão sabem o que eu estou falando. Pega o cidadão, enche o pau de arara, coisa que nós já tínhamos abolido lá na década de 70, enche o pau de arara, joga lá dentro do terminal, faz uma moradia, dá uma quentinha pro cidadão, aí vai dar trabalho lá pro Macaé, vai dar trabalho pro Sindicato dos Metalúrgicos. Doutor, não é uma insegurança, não é um problema grave que o governo está cometendo, não só com os trabalhadores, mas quem vive na região metropolitana? Doutor Manuel Rogério vai responder esse questionamento aqui do Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui da cidade. Já, nós estamos em cima do break e voltamos em instantes. Rapidinho. Muito
Muito bem, terceiro bloco aqui e último, né, dessa edição do Painel Regional, aqui com o Banha, vereador do PMDB, aqui da cidade de Santos, sempre conosco, e também com o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista tradicional aqui do nosso Painel Regional, que já recebe a bola pingando aqui das críticas que o Banha disparou aí contra a atuação e o que se faz em relação aos trabalhadores portuários. Rogério. Eu assisti razão novamente ao vereador Banha. Essa questão dos trabalhadores portuários e esse embate com a Embraport, quando fala trabalhador portuário no sentido lato, ou inclusive os estivadores, está preocupante, é muito preocupante para a nossa cidade, porque isso vai causar um desemprego tamanho, a nossa economia vai sentir isso, a sociedade no geral vai sentir, as famílias vão sentir. Eu acho que toda a sociedade tem que se mobilizar, eu não quero incitar a luta permanente, mas se a Embraport, como empresa, está se colocando na posição de não contratar os avulsos têm que se colocar na posição de querer sim essa contratação e ficar nessa luta até a última chance, até a última ratio, quando não tiver mais jeito. Por quê, Boturão? Porque depois de se instalar um acordo em que os trabalhadores vão ser preteridos, depois não volta mais atrás. Essas empresas, como o Banha bem colocou, vão se utilizar de mão de obra barata, vai cair a qualidade de serviço, vamos ter acidente e os nossos estivadores vão ficar sem posto de trabalho. Quem vai fiscalizar isso? Ministério Público do Trabalho, a Câmara Municipal de Santos, os órgãos políticos e as autoridades instituídas na cidade. Está acontecendo isso, que é uma tendência mesmo. O Banha colocou, tem razão. É uma tendência que aconteça isso, né? Os trabalhadores que não são qualificados vão ter dificuldade para operar todo o equipamento e causar problemas de... Nós não temos gente, Boturão, suficiente para operar um porto. Ninguém. Porque nós não temos gente para operar o porto 24 horas. Tem pouca gente na vigilância sanitária, tem pouca gente na agricultura, tem pouca gente... A Rosângela tem sete fiscais do trabalho para fiscalizar a região metropolitana. 7 fiscais não dá para fiscalizar nem o porto. Imagine as condições de trabalho, condição insalubre. Então, mas aí você está exagerando, porque a EBP tem 17 pessoas trabalhando nessa empresa. Sim. Faz projeto de 17 milhões aí para empresas portuárias, terminais, essa coisa toda. Essa brincadeira que o cidadão, o contribuinte, o trabalhador não aceita mais. E o que é pior, a EBP faz o projeto de graça, ela trabalha de graça. Ela trabalha de graça? Trabalha, o governo não paga nada para ela. Quem paga é aquele que vai ganhar... Quem faz o edital? Ela. Quem faz o contrato, a minuta do contrato, ela. Mas quem paga, vai ser o concessionário de serviço público. E ele que escolhe também? Ele vai ganhar a licitação e vai pagar para ela. Quem escolhe? No caso de empate, desempate, quem é? É o governo ou também a empresa? Mas é legal a empresa fazer um edital? Ela pode fazer o edital? Ela apresenta o projeto e o melhor projeto já inclui isso, o edital e as minutas do contrato. É aquilo que eu estava falando. Na nossa lei de licitações, precisa moralizar, precisa de uma alteração drástica. Por quê? Porque nós temos que evitar esse sistema de corrupção com agentes políticos através da lei de licitação. Vamos, na sequência, acompanhar mais uma participação do Repórter Cidadão e, na volta, a gente comenta e responde aí o que o Repórter Cidadão colheu de importante nas ruas da cidade. Acompanhe aí. Estamos aqui em Pardinho, agora com o advogado doutor Eriovaldo, e que gostaria de fazer uma pergunta ao nosso querido vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. Doutor, a palavra é sua. Boa tarde, tudo bem? E realmente, eu estou sabendo do trabalho do vereador Banha na Baixada Santista, um trabalho bem profícuo para a região. Então eu quero aproveitar o excelente programa que vocês apresentam e enviar para ele uma seguinte questão, para que ele coloque a mão nesse assunto, que é um assunto que realmente vem merecendo a atenção das nossas autoridades. Com relação aos hospitais psiquiátricos da Baixada Santista, que uma matéria tão relevante, um aspecto social tão grande, ultimamente eu estou tomando conhecimento que as pessoas se dirigem ao hospital e não tem psiquiatra, não tem médico psiquiatra, né? Então gostaria que o vereador, nesse sentido, tomasse uma posição da Câmara, né? Então, se ele fizer isso, nós vamos,
os munícipes de Santos vão agradecer bastante. É isso aí. Agora quem falou foi o doutor Eriovaldo. Fica a imagem do Rafael Serafim, eu, repórter cidadão, para o painel Regional Debate. É com você, Boturão. Legal, obrigado. É mais uma participação do Repórter Cidadão. Rapidinho para o Banha respondeu. Hospitais psiquiátricos na Baixada Santista, pelo menos até onde eu sei, não existe nenhum. Não, nós temos a figura dos NAPs, mas, pelo amor de Deus, não pode nem ser comparado com um hospital psiquiátrico, com nada. É um atendimento que muitas das vezes não tem. Nós temos um escasso a questão do médico especialista, não tem o psiquiatra, o hospital do Estado não funciona 100%, porque não atende a demanda, e nós estamos nessa situação, empurra-se com a barriga, o cidadão vai no pronto-socorro, não tem o pediatra, não tem psiquiatra, o prefeito está ciente, principalmente de Santos, mas é um problema da região metropolitana e nós precisamos ter o atendimento, porque já existe lei. Pelo menos no hospital precisa ter 1 ou 2 leitos garantidos para a psiquiatria. Será que estão cumprindo a lei? Boa pergunta. Luiz Bisafogo, do Chico de Paula, parabeniza a gente aqui, obrigado, um abraço a ele. E pergunta o seguinte ao doutor Rogério, como é que fica a Lei 8.630? Ela não tem mais validade? Morreu. Interessante isso, né? Morreu a lei? Ela perde a sua validade com a edição da nova lei que emanou da medida provisória 595. Ela é um novo marco regulatório do Porto, assim até é o chavão da Dilma, né? Novo marco regulatório. Novo marco regulatório dos portos brasileiros. Nelson da Ponta da Praia, o que é que o vereador acha da Ecovias ter comprado o Tecondi por 1,5 bilhão, diz ele, né? A Ecovias já está de olho no pedágio da passarela Santos-Guarujá? Não, acho que não, né? A Ecovias não vai fazer nada disso, Santos-Guarujá. Meu fígado já encheu com a Embraport, agora essa Ecovias, nós temos um programa, Boturão, nós tem que fazer um programa só para falar das benesses que essa empresa teve aqui na região. Ganhou a concessão do imigrante, da Anchieta, há 20 anos que não constrói, não faz a manutenção da Anchieta, ganhou agora um terminal em cima de que ia ser um posto de regulatório. Caminhões, isso, e agora é um terminal, faz concorrência com outros terminais, ou seja, o cidadão vem aqui para explorar concessão de rodovia e acaba sendo concorrente. Quer tudo. Isso é casa de ninguém. Isso aqui parece casa de tolerância. Esse porto se faz o que quer, o que não quer, lá em Brasília, e agora o cidadão compra a concessão de outro que já estava de saída. Como é que fica isso? E a culpa de tudo é o estivador, que acabaram com a estiva. O estivador que vai pagar a conta, né? Lamentavelmente, embasado nessa lei aí, essa lei que sucedeu, não é? Virou lei, a medida provisória 5. Mas os grandes vão se comerem. Os grandes vão se comerem. O trabalhador vai ficar no seu lugar, porque não é páreo para os grandes, mas os grandes. Os grandes, você diz o quê? Eles vão. Ecovias, com Embraport, na hora que eles começarem a se conflitarem, eles concorrem entre si. São concorrentes? Nos portos aqui? Todos. Os terminais concorrem entre si. Mas esses terminais todos têm que entrar em novas licitações, ou não? E como é que vai ser isso? Aí eu contratei um berço de atracação, doutor, privado, com 15 metros. Aí vai vir para discussão. Isso vai ser o maior litígio de anos. Porque o cara contratou um berço com 15 metros para atracar navio de tantos metros. Ele chega lá, só tem 10 metros, o prático está dizendo que essa dragagem que estão fazendo no porto, o navio bate no fundo, eu não sei como é que vai ser isso aí. Mas se eles não estão dentro do porto organizado, não tem que se beneficiar da dragagem. Eu também acho. E nós estamos em cima da hora aqui para fechar mais um painel regional e agradecer muito a sua participação sempre aí com a gente do outro lado, tá certo? Mãe, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, viu? Obrigado você, um forte abraço. Quero deixar aqui um forte abraço para o doutor Messias Coca, nosso grande juiz, está nos assistindo, e hoje também nós teríamos aqui nosso convívio, se assim Deus o permitisse, o nosso querido professor de História, o tenho Valdir certeza Rueda. Que ele ia achar alguma coisa lá na Embraport para brigar. Ele era lutador. Ele ia achar o histórico daquela empresa para nos ajudar nessa demanda. Falecido há 1 ano, é isso? Há 1 ano. Exatamente, saudoso Valdir Rueda, né? E um beijo especial aqui para dona Gláucia, né, que há exatos 20 anos na miniatura. 20 anos, então hoje é exatamente festa. 20 anos. Festa hoje lá. Miniatura lá, tá certo? E o do professor Vinagre, né, foi testemunha ocular da história, fazendo as fotos e produzindo lá o álbum, viu? Obrigado, um beijo para ela que está lá em casa com a molecada. Obrigado a você que acompanha a gente mais uma vez. O Painel Regional volta amanhã, 10 da noite, mas o primeiro encontro nosso é 1h30 da tarde com o Painel Debates. Tchau.